Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Valho e este é o canal Hidráulico. Hoje nós vamos resolver o exercício 1.8 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao exercício. Em um ensaio em laboratório, uma tubulação de aço galvanizado com 50 mm de diâmetro possui duas tomadas de pressão situadas a 15 metros de distância uma da outra e tendo uma diferença de cotas geométricas de 1 metro. Quando a água escoa no sentido ascendente, tendo uma velocidade média de 2,1 metros por segundo, um manômetro diferencial ligado às duas tomadas de pressão e contendo mercúrio, acusa uma diferença manométrica de 0,15 metros. Calcule o fator de atrito da tubulação e a velocidade de atrito. Aí a gente tem uma informação aqui que a densidade do mercúrio, é igual a 13,6. Aqui ela está sem unidade porque é a densidade relativa, ou seja, em relação à água. Ela é 13,6 vezes maior que a densidade da água. Vamos então desenhar essa tubulação. A tubulação está no sentido ascendente, ok? E aqui é importante a gente saber que eu não tenho a carga de posição do ponto 1, a Z1, e também não tenho a carga de posição do ponto 2. Porém, eu sei a diferença entre elas, Apesar de eu não saber a carga de posição do ponto 1 e também não saber a carga de posição do ponto 2, eu sei a diferença entre elas. E eu posso escrever aqui que Z1 menos Z2 é igual a menos 1 metro, ou seja, do ponto 1 para o ponto 2, como ele fala que a diferença é de 1 metro, se eu considerar do menor para o maior, isso aqui é igual a menos 1. A gente vai deixar assim, fazendo o menor menos o maior, porque a gente vai utilizar esse valor na equação da carga hidráulica, vocês já vão entender por quê. Vamos anotar também as outras informações que a gente tem aqui. Então, por exemplo, a velocidade da água, 2,1 metros por segundo, tá certo? A distância entre as tomadas de pressão, que é 15 metros. O diâmetro da tubulação, tá? Ele fala que a tubulação tem um diâmetro de 50 milímetros. Isso aqui equivale a 2 polegadas, tá? Ou 0,05 metros. Aqui dá para a gente apagar um pedaço aqui da tubulação, fazer uma tubulação menor. E continua aqui, 0,05 metro, tá? Temos uma outra informação também, que ele fala que a diferença manométrica é de 0,15 metro, tá? Isso significa que a carga de pressão medida, a diferença entre a carga de pressão é de 0,15 metros. Lembrando que a carga de pressão, a unidade da carga de pressão é em metro. Aqui eu tenho que a diferença entre as cargas de pressão do ponto 1 e do ponto 2 é igual a 0,15 metros, tá? Pois essa é a diferença manométrica. Aqui só tem um pequeno detalhe, que essa diferença manométrica ela está sendo medida com o mercúrio. Então, o peso específico que eu estou utilizando aqui não é o da água, e sim o do mercúrio, tá certo? Lembrando que o peso específico, seja da água ou do mercúrio, é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. A massa específica do mercúrio é 13,6 vezes a massa específica da água, tá? Deixa eu arrumar aqui. Então, vezes a massa específica da água. A massa específica da água é 10 a terceira, ou 1.000 kg por metro cúbico. Então, a massa específica do mercúrio vai ser 13,6 vezes 10 a terceira
quilogramas por metro cúbico, ok? Agora, como nós já temos a massa específica do mercúrio, nós vamos calcular o peso específico do mercúrio. Então, o peso específico do mercúrio vai ser a massa específica dele, 13,6 vezes 10 a terceira, tá? Vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, nós vamos fazer essa conta aqui para ver o resultado. Então, vou fazer aqui na calculadora, ó, 9,8 vezes 13,6. Isso deu 133,28, tá? Nós podemos colocar esse valor arredondado, eu vou colocar ele como 13,3 vezes 10 a quarta, tá? Então, estava 10 a terceira, a gente colocou como 13,3 vezes 10 a quarta Newton por metro cúbico, tá certo? Agora, com esse valor do peso específico, nós podemos calcular a variação entre as cargas de pressão, tá? Ou melhor, a variação entre as pressões apenas. Então, eu sei aqui que ΔP sobre 13,3 vezes 10 a quarta, tá? Isso aqui é igual a 0,15. Eu vou passar esse 13,3 vezes 10 a quarta para lá. E aí eu vou obter 0,15 vezes 13,3 vezes 10 a quarta, tá? Vamos ver o que a gente obtém aqui. Isso deu 1,995. Então, a gente pode praticamente arredondar, né, para 2. Então, vamos arredondar para 2 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Por que Newton por metro quadrado? Porque essa é a variação entre as pressões, né? A unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Nós vamos ter que utilizar a equação da carga hidráulica. Na equação da carga hidráulica, a gente não tem a carga de posição, mas nós temos aqui a variação entre as cargas de posição. A mesma coisa interessa para a gente no que diz respeito à carga de pressão. Nós não temos aqui o valor da carga de pressão, mas eu consigo obter a variação entre a carga de pressão. O que eu preciso fazer para obter esse valor? Então, eu vou reescrever aqui, né, que a variação entre a pressão ela é igual a 2 vezes 10 a quarta. Eu posso dividir ambos os lados desta equação por 9,8 vezes 10 a terceira. Por quê? Porque esse é o peso específico da água. Então, dividindo ambos os lados por 9,8 vezes 10 a terceira, eu vou conseguir ter a variação entre as cargas de pressão da água, que é o que eu vou precisar utilizar, que é o que vai aparecer na equação da carga hidráulica, ok? Então, aqui fica 2 dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, tá? O lado esquerdo da equação, nós não vamos mexer. Nós vamos deixar assim. ΔP dividido por 9,8 vezes 10 a terceira, tá? E aqui sim, do lado esquerdo, a gente vai ter que aqui o 10 a terceira ele cancela, né? Com 10 a quarta e aqui sobra 1. Então, 2 vezes 10, 20. Então, eu vou ter 20 dividido por 9,8, ok? 20 dividido por 9,8 dá 2,04. E agora, como nós temos, né, a variação na carga de pressão, a carga de pressão é dada em metros, então esse valor é em metros, 2,04
0,4, tá certo? Vamos agora montar a equação da carga hidráulica. Então, a carga hidráulica no ponto 1 é igual à carga hidráulica no ponto 2 mais a perda de carga hidráulica entre os pontos 1 e 2, tá certo? Aqui, abrindo essa equação, vai ficar assim, ó, V1 ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética, mais Z1, né, mais P1 sobre gama, é igual a V2 ao quadrado sobre 2G, mais E2, mais P2 sobre gama, mais a perda de carga hidráulica entre os pontos 1 e 2. Como o diâmetro da tubulação é constante e igual a 50 milímetros, então a velocidade é a mesma, e aí nesse caso a carga cinética é a mesma, ok? Uma outra coisa que eu preciso lembrar e que eu vou fazer é o seguinte: eu vou isolar todos os termos para o lado esquerdo e deixar do lado direito apenas a perda de carga, porque uma das coisas que o exercício pede, se a gente for ver aqui, ó, é o fator de atrito. Então, para descobrir o fator de atrito, a gente vai primeiro descobrir o valor da perda de carga, tá certo? Eu vou pegar o Z2 e passar para lá e o P2 também. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Z1 menos Z2, tá? Mais P1 sobre gama mais P1 sobre gama menos P2 sobre gama é igual a perda de carga hidráulica entre os pontos 1 e 2. O Z1 menos o Z2, né, é o que a gente pode chamar de ΔZ. E o P1 sobre gama menos o P2 sobre gama é o que eu posso chamar de variação da carga de pressão. Então, ΔP da carga de pressão é igual à variação da carga hidráulica. O ΔZ, Z1 menos Z2, eu tenho que vale menos 1, aqui em cima, ó, tá? Então, aqui vai ficar menos 1. E a variação da carga de pressão, nesse caso, ela é positiva, porque a carga de pressão no ponto 1 ela é maior que na do ponto 2. Lembrando que o sentido do escoamento é no sentido ascendente, então ele vai ganhar carga de posição e perde carga de pressão. Além disso, também perde carga de pressão devido à perda de carga hidráulica, tá? Então, aqui fica menos 1 mais 2,04, tá? E isso é igual a perda de carga hidráulica entre os pontos 1 e 2. Aí aqui a gente tem, né, que a perda de carga hidráulica entre 1 e 2, ela vai ser igual a 1,04 metro, tá? Então percebam que talvez a parte mais difícil do exercício fosse essa. Às vezes o aluno olha e fica com dúvida porque não tem a carga de pressão ou a carga de posição, né? A gente não tinha nenhum desses valores, mas a gente tinha a diferença entre esses valores e foi suficiente porque a gente pôde utilizar, né, essa diferença quando chega nessa parte aqui da equação. Aqui a gente consegue provar que o que importa na prática é a diferença na carga, entre as cargas de posição e as cargas de pressão, tá certo? E agora nós vamos utilizar a equação da perda de carga ou equação de Darcy-Weisbach, né? Fórmula universal da perda de carga ou equação de Darcy-Weisbach, que é a seguinte: ΔH, perda de carga, igual a F, fator de atrito, vezes L sobre D, comprimento dividido pelo diâmetro, vezes V ao quadrado, velocidade ao quadrado, dividido por 2G, tá? Continuando aqui, ó, a perda de carga hidráulica é 1,04. Então vai ficar assim, ó, 1,04 é igual a F
15, que é o comprimento, a distância entre as tomadas de pressão, dividido por 0,05, que é o diâmetro em metros, vezes a velocidade ao quadrado, que é 2,1 elevado ao quadrado, dividido por 19,6, tá? Eu vou passar algumas coisas para o lado esquerdo e fica o F vezes o 15 vezes o 2,1 do lado direito. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 1,04. O 0,05 e o 19,6 que estão dividindo, a gente passa para lá e eles vão ficar multiplicando. Então, 1,04 vezes 0,05 vezes 19,6 é igual a F vezes 15 vezes 2,1 elevado ao quadrado, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a conta aqui, né? 1,04 vezes 0,05 deu 0,052 vezes 19,6, 1,01. Aproximadamente dá 1,0192. Então aqui a gente vai arredondar para 1,02 é igual ao fator de atrito, né? Vamos ver aqui quanto que deu nessa parte aqui, ó. Então, 2,1 elevado ao quadrado, né? Vezes 15. Então, deu 66,15. Então, fator de atrito 66,15. E eu vou passar o 1,02 para lá, dividir, ou 66,15 para o lado esquerdo dividindo. Nós vamos ter isso aqui, ó. Que o fator de atrito é igual a 1,02, tá? Dividido por 66,15. Vamos ver então quanto dá esse valor, ok? 1,02 dividido por 66,15. Isso deu 0,15, tá? 0,01541. Então, vou colocar aqui o valor do fator de atrito, 0,0154, tá? Qual que é a unidade? Não tem unidade. E se você descobriu e achou muito pequeno, saiba que o fator de atrito, né, ele é adimensional, ele não tem unidade e ele geralmente é sempre um valor muito pequeno mesmo. Essa era a primeira pergunta do exercício. Então, para isso que a gente teve que calcular, né, a carga hidráulica primeiro. A segunda pergunta que ele pede, né, calcule o fator de atrito, já calculamos, e a velocidade de atrito. Tá? A velocidade de atrito, ela é representada por essa letra aqui, um Uzinho asterisco, e ela é igual a V, tá? Raiz de F sobre 8. Tá? Essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular a velocidade de atrito. É importante só como mencionar que, apesar da unidade da velocidade de atrito ser metros por segundo, porque aqui do lado direito tem, né, a velocidade, o F não tem dimensão, o 8 também não, então ela é chamada de velocidade de atrito porque ela tem a dimensão de velocidade, mas ela não é em si uma velocidade, ok? Uma outra fórmula que a gente teria para calcular ela seria a seguinte, né? A velocidade de atrito é a raiz da tensão de cisalhamento dividido pela massa específica. Então, tem duas fórmulas que a gente consegue calcular. É essa razão entre a tensão de cisalhamento, que está relacionada com o atrito, dividido pela massa específica, né? Por isso que ela é chamada de velocidade de atrito. A gente poderia ter resolvido o exercício por outra linha de resolução e a gente terminaria utilizando essa fórmula aqui. Mas a que a gente vai utilizar vai ser essa aqui para finalizar o exercício, tá? Então aqui, ó, como que vai ficar? A velocidade de atrito
ela é igual a V, que é a velocidade que eu tenho, 2,1, vezes a raiz de 0,0154 dividido por 8. Tá? Vamos ver agora quanto que dá esse valor, né? 0,0154 dividido por 8, ok? E aí a gente tira a raiz quadrada dele. Então isso aqui deu 0,0438. Então, vamos colocar aqui 0,0438 vezes 2,1. Tá? Então, 0,0438 vezes 2,1, 0,09198. Então, 0,092 metros por segundo, ok? E aí a gente termina aqui assim o nosso exercício, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo exercício.